O canal Aqui Tem História apresenta: Governo Deodoro da Fonseca, a República já nasceu em crise. Antes de começarmos o vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com um amigo e nos seus grupos de WhatsApp. Agora vamos ao conteúdo. O Marechal Deodoro da Fonseca assume a presidência da República após o golpe que derrubou a monarquia, em 15 de novembro de 1889. O primeiro ato do novo governo foi dirigir uma proclamação ao país, anunciando a mudança de regime e procurando justificá-la. Pelo Decreto número 1 foi adotada, a título provisório, a República Federativa como forma de governo da nação brasileira. As províncias do extinto Império Brasileiro foram transformadas em estados federados. Em 16 de novembro, Deodoro mandou uma mensagem ao imperador destronado, intimando-o a deixar o país juntamente com a família imperial brasileira, dentro de 24 horas, e oferecendo-lhe a quantia de 5.000 contos de réis para seu estabelecimento no exterior. Dom Pedro II de Bragança recusou a oferta do dinheiro, e partiu na madrugada de 17 de novembro para Portugal, pedindo somente um travesseiro com terras do Brasil, para repousar a cabeça quando morresse. As características do governo Deodoro foi marcado por instabilidade política e crise econômica. A crise econômica no governo de Deodoro da Fonseca foi de 1889 a 1891, ficou conhecida como encilhamento. Foi uma grave crise financeira e institucional que afetou o Brasil. As consequências dessa crise foram inflação. O resultado foi catastrófico. A inflação no Brasil passou de 1,1% em 1889 para 89,9% em 1891. A desvalorização da moeda corrente, o réis. O colapso do mercado de ações. A falência de várias sociedades anônimas. A desvalorização da moeda brasileira em relação à libra esterlina. Essa crise foi resultado da reforma econômica e bancária promovida pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa. A crise política do governo Deodoro quase levou o país a uma guerra civil. Deodoro governou de forma centralizada, entrando em conflito com o Congresso. Um decreto do Executivo dissolveu o parlamento, demonstrando desprezo pela ação do Poder Legislativo, violando os artigos da Constituição de 1891. Deodoro governou de forma centralizada, entrando em conflito com o Congresso e com o povo. Houve resistência civil à atitude do presidente, como o caso dos ferroviários da Central do Brasil que entraram em greve. A Armada da Marinha rebelou-se contra o presidente e ameaçou bombardear a capital, o Rio de Janeiro. Fato ocorrido no dia 23 de novembro de 1891, quando o almirante Custódio de Melo, acionado por Floriano Peixoto, a bordo do encouraçado Riachuelo, ameaçou bombardear o Rio de Janeiro caso Deodoro não renunciasse. O Marechal Deodoro então cedeu às pressões e renunciou ao cargo de presidente da República, entregando o poder ao vice-presidente, Floriano Peixoto. Sem apoio político para suportar a crise com a Marinha e com a saúde fragilizada, Deodoro da Fonseca renunciou à presidência da República em 23 de novembro de 1891. Seu sucessor foi o vice, e seu sobrinho, Marechal Floriano Peixoto, que tinha como missão apaziguar os ânimos de civis e militares e evitar que a crise do primeiro governo abalasse as estruturas da recém-formada República Brasileira. O governo de Deodoro da Fonseca foi, no mínimo, controverso. Essa administração esteve inserida dentro da fase de transição, e por conta disso, as transformações que o país enfrentou foram intensas, assim como as tensões inerentes a elas. Esse comando ficou fortemente marcado por uma grande crise política e econômica. O canal Aqui Tem História agradece sua audiência, solicita seu joinha, inscreva-se no canal. Achou esse conteúdo interessante? Compartilhe e deixe o seu comentário sobre o assunto. Quer ficar um pouco mais conosco? Clique em um dos cards que aparece em sua tela e até breve. Quem ama sua pátria conhece sua história. Autor desconhecido.